Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje a gente vai fazer a meditação do dia 6 do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Bom, lembra que no vídeo anterior ele tinha dado 3 tipos de visões, né? Que a gente tinha que andar a partir do ponto de vista de Deus na nossa vida e não do nosso. E a gente falou sobre as 2 primeiras no dia de ontem, no dia 5. E hoje a gente vai falar sobre a terceira visão, que é a vida é uma atribuição temporária. E sabe que na hora que eu vi esse capítulo, eu tava aqui agora limpando a cozinha, lavando louça, limpando o fogão, e ouvindo uma música que ela fala que Deus é tudo que a gente precisa. A música, ela relata assim, ao invés de cura, eu quero esperança, né? Ao invés, né, de milagres, eu quero a tua presença. E é muito lindo. E uma parte ela falou assim, me ajuda com a minha incredulidade. E eu ouvindo essa música e meditando no capítulo, né, que eu tinha lido aqui para poder compartilhar com vocês, e eu pensei, nós estamos no dia 6, né, quase completando uma semana de meditação do livro, dos 40 dias, e até agora, todos os capítulos não foram sobre nós. Até agora, nenhuma palavra sobre o propósito de Deus na nossa vida, né? Uma vida com propósito. Até agora, a gente não recebeu nenhuma palavra para nós. Mas o que nós precisamos fazer, né? E o que Deus quer fazer através de nós. E não sobre nós. Olha, você vai receber isso, você tem que fazer assim, você... Não tem nada, né? Até agora a gente não leu nada. E é muito surpreendente saber que a gente está lendo um livro de propósito de vida, e até agora a gente não recebeu nenhuma direção para nossa vida particular, mas para nossa vida como um canal de bênçãos, para nossa vida amando o próximo, para nossa vida vivendo para ele, por ele e para sempre por ele, né? Bom, agora vamos lá. Ele diz aqui, né? A vida é uma atribuição temporária. E aí ele coloca 2 versículos que eu quero ler com vocês, que diz assim: Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Salmos 39:4. E depois ele fala assim: viverei poucos anos aqui na terra. No Salmo 119:19. Então aqui a gente volta a falar da visão de eternidade, né? O quão pouco tempo a gente passa aqui na terra, somos estrangeiros aqui. A nossa casa não é aqui, a terra não é o nosso lar. O nosso lar é a morada que o Senhor tem preparado para nós, lá no céu com Ele, na eternidade. E eu grifei algumas coisas que eu gostaria de ler com vocês e fazer alguns comentários. Então, aqui no livro, o autor diz assim: quando você assimilar essa verdade, né, de que essa vida aqui na terra é muito passageira, ela é muito rápida, a gente deixa de se preocupar em ter tudo na vida. Ainda ele coloca assim, entre aspas, ter tudo na vida. Eu não sei se você já pensou assim, né? Nossa, eu queria ter mais, eu queria ter mais. A gente para de se preocupar com isso. E Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida terrenos. Ele chama de adultério espiritual nosso flerte com as tentações desse mundo. A Bíblia diz, vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Então o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes para a gente ter algo, a gente passa por cima dos nossos valores, a gente passa por cima dos nossos princípios e a gente fere a nossa fé, a gente desagrada a Deus, porque a gente quer ter coisas aqui e não vale a pena fazer isso. E aí eu anotei outra coisa aqui que ele diz: o fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ter sido respondidas. E algumas situações parecem injustas. É porque esse não é o fim da nossa história. É muito lindo, né?
porque isso aqui vai contra o que a gente tem escutado nessas palavras triunfalistas que a gente tem escutado, que basta ter fé, que basta você ter uma vida com Cristo, que basta você fazer tal coisa, que tudo na sua vida vai melhorar, como se a vida com Cristo fosse um mar de rosas, né? E agora que eu sou crente, agora que eu sou protestante, a minha vida vai mudar mesmo. Vai mudar, mas não necessariamente como você está pensando que vai mudar, porque ela vai mudar em relação ao seu modo de vida para que você possa viver uma vida para a eternidade, para a sua salvação, para a sua redenção, e não para você ter coisas aqui na terra, não para você viver milagres aqui na terra. E muitas vezes provações, aflições farão parte, eu já falei em algum capítulo anterior, disso, para que a gente tenha o nosso caráter aprovado e para que a gente possa viver essa nova história que é quando a gente estiver na eternidade. E aí ele diz assim, para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e desgosto na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. E aí ele continua. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra. Assim como a águia jamais seria contente se não pudesse voar. Cada coisa que Deus criou tem o seu propósito. E o nosso não é aqui nessa terra. O nosso propósito é viver a eternidade com Deus. Foi para isso que nós fomos criados desde o início. E aí ele diz assim, a Bíblia fala, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo, né? O mundo nos fala isso. A vida em abundância não equivale à abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Então, às vezes a gente acha que um ministério muito bem sucedido significa que existe abundância ali de Deus, e nem sempre isso é uma verdade. Existem muitos ministérios enormes, maravilhosos, com a presença de Deus, são lícitos, mas existem tantos outros, né, que são liderados por pessoas que quando chegarem lá na eternidade não serão conhecidos por Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Paulo foi fiel, aqui ele diz assim, Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Então imagina, né, se a gente fosse se apegar às palavras triunfalistas que nós temos recebidos hoje, imagina Paulo recebendo uma palavra triunfalista, né? Olha, você está obedecendo a Deus, Deus está mandando você ir, né, para a ilha tal, então vai. Aí ele pega e sofre um naufrágio ali no meio. Ele fala, meu Deus, acho que eu estou desobedecendo a Deus. É castigo. Não, porque se eu estou obedecendo a Deus, tem que dar tudo certo. Não, gente. Paulo obedeceu a Deus fielmente até o fim. É muito clara a vida de Paulo. É linda o caminhar de Paulo. Ele é espancado muitas vezes, ele é apedrejado, ele é preso várias vezes e ele está em obediência a Deus. Por quê? Porque ele diz que ele não vive mais para ele. Agora ele vive para Cristo. E aí, como eu disse no começo do vídeo, né? Que coisa mais maravilhosa é ler um livro sobre vida com propósito e descobrir que o propósito não tem nada a ver com a gente. O propósito não teve nada a ver com Paulo. Paulo foi apenas um instrumento e nós precisamos nos ver dessa maneira, né? Deus nos usa, não é sobre nós. Ah, mas sou eu que falo, foi Deus que me deu a habilidade de falar. Ah, mas fui eu que tive essa revelação. Eu não gosto muito dessa palavra porque eu não acho que as pessoas têm revelações, né? A Bíblia é a revelação. Jesus é a maior revelação. Mas eu tenho um dom de ensino, então não é que eu tenho uma revelação, mas eu consigo compreender melhor, porque Deus me deu esse dom, ainda assim é do Senhor. Eu canto muito bem, eu ministro bem a palavra, é do Senhor. Tudo que nós temos, a gente já falou sobre isso, sendo dons e talentos, são de Deus. E é para Ele, para a glória dele,
sempre. E aí ele continua aqui, ó, aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder. Peraí, só um pouquinho, gente, que eu tenho que virar aqui a página. E poder nesta vida. E sim, os que a trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente. Então, se a gente fosse pensar hoje assim, eu sirvo o Senhor, independente de como está a minha vida. Há um tempo atrás, eu assisti alguns vídeos de uma missionária. Foi no canal do Jesus Cop. E essa missionária, ela trouxe vários testemunhos de pessoas que vivem em praticamente extrema pobreza, né? E eu fiquei pensando, conforme ela foi contando ali, né, os testemunhos daquelas pessoas, eu fiquei pensando assim, gente, imagina você pregar para essas pessoas, você falar de Deus para essas pessoas com as palavras que são pregadas aqui no Ocidente, né? Vamos falar no Brasil, aqui nos Estados Unidos, as palavras de prosperidade, né? E de vitória. E eles estão vivendo ali e eles sabem que isso não vai acontecer. Eles têm tudo o que eles precisam. Deus envia comida para eles, né? Eles têm uma vida com a presença de Deus, mas eles entendem que isso aqui é passageiro. É por isso que eles não desistem. É por isso que eles continuam fiéis. Se a gente for observar a vida dos profetas de Deus no Velho Testamento, todos eles tiveram vidas difíceis. Eles pregaram para pessoas que nunca ouviram. Eles foram parar em cativeiros, né? Foram realmente muito maltratados. E a gente hoje quer pregar uma palavra de que a gente vai ter uma vida muito maravilhosa, sendo que a gente está no maligno, sendo que a gente sabe que hoje a gente vive em pecado. Não dá pra gente aceitar mais esse tipo de pregação. O que a gente tem que viver agora é a palavra sendo instrumento nas mãos de Deus, independente das circunstâncias. Porque senão eu sempre vou parar. Em todo tempo eu vou parar. Ai, minha vida não tá boa agora, eu vou parar. Ai, agora não aconteceu isso, eu vou parar. Ai, porque Deus não me deu aquilo, eu vou parar. Gente, não é isso. O evangelho não é sobre as coisas deste mundo. O evangelho não é sobre as coisas terrenas e do mundo, mundanas, não é. O evangelho é o que Deus faz em nós e através de nós, significando que a gente está pensando na eternidade. E não aqui, eu vou pregar para 200 pessoas. Não, você vai fazer o que Deus pediu para você fazer, seja para uma, para 200, para 1000, para 5.000, para um estádio. It doesn't matter, isso não importa. Você não tem que se apegar a isso. O que a gente tem que se apegar é se a gente está fazendo em obediência e glorificando a Deus com o que estamos fazendo. Se estamos com foco no que Deus quer que a gente faça, com foco na eternidade, entendendo que essa vida é passageira. E eu me senti muito mal. Eu falei, gente, eu não consigo nem imaginar uma pregação que a gente ouve aqui, pregar nesses lugares que essa missionária falou. Eu me senti envergonhada, eu me senti constrangida, de verdade. Porque eles têm uma vida, uma comunhão com Deus, porque não é sobre o que Deus dá para eles, é sobre quem eles são em Deus. Isso é muito, muito poderoso. E para finalizar, ele faz assim, não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer por que fui dar tanta importância às coisas temporárias. Eu achei isso daqui fantástico. Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo e energia e preocupação no que não ia durar? Então, para a gente finalizar, ele deixa aqui o tema para reflexão que é: o mundo não é o meu lar. O versículo para memorizar que diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a pergunta para meditar é: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Então, o que mudaria na sua vida? Sabendo que o propósito da sua vida é entender que o nosso lar não é aqui e que a nossa vida aqui é temporária. Um beijo. Até a próxima. Amanhã, dia 7, a razão de tudo.